Muito bom dia aos que estão aqui presentes, aos poucos que aqui estão presentes e a vocês que estão aí em casa. Como viram, voltámos a esta situação, infelizmente. A escola sabatina, que devia ser um momento de partilha e que, aliás, eu até estava a contar que fosse um momento de partilha, voltámos a este formato em que apenas posso esperar e pedir que vocês possam participar aqui no chat, que possam ir, de certa forma, acompanhando a escola sabatina e também introduzindo aqui os vossos comentários, para que possa ser o mais interativo que a situação nos permite. Contamos também com a ajuda do nosso pastor e amigo Rui Bastos, e todos os outros que quiserem intervir, que aqui estão, obviamente podem fazê-lo, mas deixem-me deixar aí para casa um pedido particular e uma promessa. Se nós tivermos aqui comentários acerca da lição, claro que gostamos sempre que desejem um bom sábado e um bom sábado para vocês também, mas comentários acerca da lição, se tivermos pelo menos 15, eu prometo uma coisa, que no final da lição vou explicar porque é que a nossa vida espiritual deve ser o mais semelhante possível a uma tampa de esgoto. Ok? Uma tampa de esgoto, é isso mesmo. Mas só se tivermos esses comentários. Se não tivermos, fica para uma próxima e numa próxima eu poderei fazer essa explicação. Mas vamos à lição e vamos começar pelaquilo que a lição nos trouxe esta semana. Lembrem-se, não se esqueçam. Lembrar-se é não esquecer, não esquecer é lembrar. Começa assim, de certa forma, repetitiva. Dois verbos que querem dizer praticamente o mesmo, ou melhor, são opostos, mas que neste caso transmitem o mesmo significado, e não deixa de ser também, se calhar, intencional, da parte de Deus, da parte de quem escreveu, neste caso Moisés, o livro de Deuteronômio, aquele no qual temos incidido todas as nossas atenções durante este trimestre. Lembrem-se, não se esqueçam, é de certa forma repetitivo, porque se calhar é uma das primeiras formas de nos ajudar a lembrar, a repetição. Deus conhece o ser humano como ninguém, Deus criou o ser humano e sabia qual era a forma de nos ajudar a lembrarmos daquilo que não nos devíamos esquecer. Repetição é também uma das formas que nos ajuda a não nos esquecermos das coisas. Ao fim e ao cabo, nós sabemos que, e quando estudamos para um exame, para um teste, para a carta de condução, qualquer coisa que seja necessário memorizar, nós sabemos que só pela repetição é que nós podemos lá chegar. Primeiro, muitas vezes, depois, quando já fica fixo na nossa mente, menos vezes, mas temos que sempre manter alguma repetição, alguma regularidade para que as coisas não se apaguem completamente. Digamos que o ser humano tem, já vamos ver isso mais à frente, a apetência natural para ir apagando lentamente as coisas que já não se recorda há mais tempo, aquelas que ele não pratica. Mas vamos ao versuário, porque o versuário é Deus a pedir ao povo para se lembrar de algo que, à partida, devia ser para ser esquecido. Porque há coisas na nossa vida que devem ser lembradas. Há outras que devem ser esquecidas. Há outras que não são para estarmos a remoer vez após vez. E neste caso, este versuário, Deuteronômio 9:7, o autor da lição escolheu um versuário profundamente negativo, que só mostra atos negativos da parte do povo. O versuário diz assim: lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira ao Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a esse lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor. E ao fim e ao cabo, aquilo que Deus e Moisés está a escrever para o povo é: lembra-te daquilo que fizeste de mal. Parece que é exatamente o contrário daquilo que seria suposto, porque não lembrar apenas das coisas que o povo fez de bem. Porque não lembrar apenas as coisas que foram positivas entre o povo e Deus. E porquê lembrar estas coisas negativas? Porque é que há esta necessidade da parte de Deus e porque é que há este conselho da parte de Deus para o povo? Para isso, e antes de entrarmos propriamente na lição, vamos explorar rapidamente o capítulo 9. Este versuário está no capítulo 9. Vamos então a Deuteronômio 9. Não o vamos ler todo, embora fosse extremamente benéfico, mas não o vamos ler todo por uma questão de tempo. Vamos focar as nossas atenções para já no versículo 5, que vem antes do 9, e que diz o seguinte: deixem-me só explicar rapidamente o capítulo 9. Deus está a dizer ao povo, Moisés está a dizer, por intermédio de Moisés, a dizer ao povo que tudo aquilo que o povo iria adquirir, os bens, a terra, as vitórias que iria adquirir, o facto de ser possível ao povo expulsar os outros povos que ali estavam, não era de forma alguma mérito deles.
E todo o capítulo serve para isto. É que o dom daquela terra, o dom das posses, dos alimentos, das riquezas, era gratuito da parte de Deus. E no versículo 5, isto é colocado de uma forma super clara, em que Moisés diz assim: não é por causa da tua justiça, tua, do povo, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a terra. Mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus a expulsa diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, há duas razões pelas quais Deus expulsa aqueles povos daquela terra e a dá a Israel. A primeira delas é pela impiedade daqueles povos. E isto é uma primeira lição até para o próprio Israel. Aqueles povos não estavam de acordo com Deus. Não vale agora a pena discutir o porquê, a forma como foram expulsos. Seria toda uma outra lição. Mas a causa é a impiedade. Ou seja, é possível a um povo afastar-se de tal forma de Deus que Deus rejeita-o. E isto também era uma primeira lição para Israel. Israel foi escolhido, sim, mas não quer dizer que não tivesse sujeito a esta condição também. Aliás, mais tarde vamos ver que foi, de facto, sujeito a esta condição e que foi espalhada pelos povos em redor. Mas esta era a primeira razão pela qual Deus iria expulsar aqueles povos, pela sua impiedade. E em segundo lugar, porque Deus cumpre aquilo que promete. Por definição, é impossível a Deus mentir. É impossível a Deus deixar de fazer algo que jurou, que prometeu que iria fazer. E para cumprir esta promessa, esta era a segunda razão pela qual o povo iria adquirir, iria possuir aquela terra. Mas nenhuma das duas razões tinham a ver com os seus méritos. Não foram eles que caminharam muito bem no deserto. Não foram eles que fizeram um tabernáculo muito bem feito. Não foi nada disso que lhes deu acesso àquela terra. Foi única e exclusivamente o dom gratuito de Deus. E começa assim no versículo 5. No versículo 7, é o nosso versuário, que fala das coisas negativas que o povo fez. Ou seja, o povo nem sequer fez coisas positivas, só fez coisas negativas enquanto esteve no deserto. Mas termina de uma forma espetacular e com uma palavra que é chave nesta lição. Se nós caminharmos no capítulo 9 até ao final, nós chegamos aos últimos 3 versículos, 27, 28 e 29, que vamos ler. O versículo 27 já é numa fase em que Moisés está a dizer a Deus, está a dizer ao povo o que é que disse a Deus quando intercedeu pelo povo, e as palavras de Moisés para com Deus foram as seguintes: lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde nos tiraste não diga: o Senhor não foi capaz de introduzi-los na terra de que lhes tinha falado. E ele os odiava, e por isso os tirou daqui para os matar no deserto. Todavia eles, o teu povo e a tua herança que tiraste com a tua grande força e com o teu braço estendido. Todavia são eles o teu povo. Ou seja, Moisés tem uma expressão super interessante na sua conversa, na sua intercessão para com Deus, que é exatamente a mesma palavra que Deus pediu ao povo. Lembrem-se. Deus pede ao povo, lembrem-se e não se esqueçam. E Moisés usa a mesma palavra, a mesma expressão para com Deus. Lembra-te do teu povo. Lembra-te da tua promessa para com o teu povo. Lembra-te que o escolheste e que prometeste aos seus pais que os introduzirias na terra. E foi interessante esta semana, ao estudar e ao aprofundar esta palavra do lembra-te, perceber que é muito mais vezes usada a palavra na relação do homem para com Deus do que Deus para com o homem. É muito mais vezes pedido a Deus para se lembrar do que Deus pede ao homem para se lembrar. O Velho Testamento está cheio de intercessão de parte de Moisés, por exemplo, e não só, mas de profetas da parte de Deus a pedirem a Deus para se lembrar. O que nos leva a perguntar então o que é este lembrar de Deus? Porquê é que Deus precisa de se lembrar? E é isto que nós também vamos estudar ao longo da lição, não vamos já focar-nos nesta parte, mas é esta primeira interrogação que nós deixamos e que nos é pedido para perceber o que é isto. Deus lembrar-se, qual é que é o significado de alguém pedir a Deus para se lembrar? Porque lembrar-se de ter-se esquecido não pode ser, não é? Deus não poderia ter-se esquecido e não poderia ter simplesmente abandonado a sua promessa. E chega-nos o primeiro comentário da Maria da Luz Ferreira, que me diz: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Está em Salmos 77.
e é o salmista a dizer a Deus que vai se lembrar de todas as obras e de todas as maravilhas da antiguidade. Aquilo, ao fim e ao cabo, que o povo está a pedir, que Deus está a pedir ao povo para fazer naquele preciso momento. E sabem que enquanto leio estes primeiros capítulos de Deuteronômio, imagino aquele povo sentado no Vale do Jordão, como nos diz o capítulo 4 no início, se não me estou em erro, ou no capítulo 1, que aquele povo estava no Vale do Jordão. Ele via o limite para lá do qual iria atravessar e começava a terra prometida. E Moisés tinha-os ali ao pé dele e dava todos estes conselhos, quase como um pai aos seus filhos, a dar aqueles conselhos: não se esqueçam daquilo que devem fazer, não se esqueçam daquilo que é as ordens e os mandamentos da parte de Deus, para que possam possuir esta terra e possuí-la de uma forma pacífica, de uma forma duradoura, de uma forma sustentável. Deixem-me terminar apenas por dar um último comentário acerca do capítulo 9. É que, como eu disse, todo o capítulo foca, tal e qual como no nosso versuário, o pecado do povo, a injustiça cometida por parte do povo, a destruição que viria não só àqueles povos ali em redor, mas também ao povo se não obedecesse a Deus, a intercessão da parte de Moisés. Mas em todo este capítulo, carregado de negatividade, carregado de coisas que não estão de acordo com a lei de Deus, também superabunda algo que o apóstolo Paulo mais tarde iria falar. Superabunda a misericórdia e a graça de Deus. Nós vamos ver no final desta lição que o reto da parte de Deus de pedir ao povo que se lembrem daquilo que fizeram de mal, não é necessariamente para que se foquem nas coisas negativas e que estejam a remoer no bezerro de ouro que tinham feito, naquela vez que se colocaram com as mulheres de outros povos, quando não foram fiéis e foram à batalha sem procurar a Deus. Não era propriamente para se focar nisso, mas para se focarem na graça e na misericórdia de Deus durante todo aquele momento, que não deixou de os introduzir na terra prometida, apesar de eles terem feito todos aqueles atos, todas aquelas injustiças perante Deus. Vamos assim então entrar na lição. Agora sim, depois desta introdução grande, vamos entrar na lição e vamos, por breves instantes, esquecer-nos um bocadinho do povo de Israel. Para nós chegarmos ao povo de Israel, temos que começar a olhar em primeiro lugar para a humanidade, ou seja, algo geral, global, porque Deus não está interessado apenas em salvar um povo, está interessado em salvar todo o planeta Terra, toda a humanidade. E o primeiro ato da parte de Deus, a primeira vez que aparece a palavra lembrar, esta palavra não está associada a um povo, está associada a todos os seres vivos que estavam na Terra naquela altura. E quantos eram? Quantos seres vivos estavam naquela altura em que Deus se lembrou a primeira vez? 8 seres vivos. Naquele momento, a Terra estava coberta de água, o dilúvio tinha chegado, estavam há 150 dias, a Terra estava há 150 dias carregada de água, de chuva, e foi aí que pela primeira vez Deus lembrou-se. Ou seja, a primeira vez que Deus se lembra e que é misericordioso, como já vimos, é para com a humanidade, não é para com um povo em específico. Primeira vez, quando eles, após o dilúvio ter cessado, após terem saído da arca e após terem as águas baixado, aparece um arco-íris. E este arco-íris é um sinal, e é um primeiro sinal de Deus para com o povo. É um primeiro sinal, aliás, com a humanidade, com toda a humanidade que ali estava naquele momento. Ou seja, a todos nós é-nos dado este sinal, a todos nós, independentemente da nossa raça, da nossa etnia, da nossa cultura, foi-nos dado este sinal que começou após o dilúvio e terminará quando? É um sinal eterno? O arco-íris aplicar-se-á eternamente? Haverá um arco-íris para sempre a surgir nas nuvens? Ou será algo que eventualmente irá terminar? É porque a promessa de Deus foi dada à terra, foi dada aos seres vivos que aqui estavam na terra, de que Deus não destruiria novamente esta terra. Mas vamos a um comentário que o pastor tem e já retomamos este assunto. Íris, nós não sabemos se ele efetivamente permanecerá para todo sempre. Contudo, provavelmente o fenómeno que permite que o arco-íris se forme, provavelmente permanecerá, porque as leis do universo provavelmente permanecerão, mesmo após a extinção do pecado, permanecerão as mesmas. Portanto, a dispersão prismática da luz provavelmente continuará sendo um fenómeno observável. Contudo, Deus, de forma muito inteligente, vai lançar mão
de acordo com as novas condições que a atmosfera passaria a ter após o dilúvio, vai permitir que este fenómeno fique didaticamente apegado à memória das pessoas como um sinal justamente da sua misericórdia. Depois há um outro detalhe interessante também no livro do Apocalipse, é dito que ao redor do trono de Deus existe um arco-íris. Ora, isto não é, diríamos assim, ocasional, não é um elemento desapegado de toda a narrativa apocalíptica, é porque se o arco-íris representa para a história da humanidade desde o dilúvio para cá a misericórdia de Deus, isto quer dizer que o trono de Deus, ou seja, a sede do governo do Senhor, a base do governo divino ao universo é efetivamente a misericórdia. Ora, se Deus governa o universo, boa parte dele não sendo uma parte da criação caída, e se esta misericórdia também é extensível a todos os outros, provavelmente a misericórdia de Deus, ou melhor, o arco-íris, permanecerá para todo sempre. Mas isto é apenas uma relação, de fato, muito generalista e talvez muito pessoal. Entretanto, Filipe, se me permite só fazer um outro comentário em relação a um outro aspecto triste, talvez, até, diríamos assim, malevolamente capcioso, em que Satanás faz com que não propriamente o arco-íris tenha o seu significado esquecido, mas obliterado. Ou seja, Satanás nem sempre faz com que as coisas sejam esquecidas, mas ele transmuta, ele altera para retirar o verdadeiro foco na mensagem que Deus poderia transmitir-nos a respeito de um determinado fenómeno ou de um determinado evento. E se nós percebermos, por exemplo, em relação ao arco-íris, existem uma série de histórias que são contadas a respeito do arco-íris, por exemplo, às crianças, até na própria literatura de fantasia, onde a ideia do arco-íris fica alienada do seu verdadeiro sentido, que é, de fato, recordar à humanidade que Deus é um Deus salvador e é um Deus que não destruirá novamente a terra da forma como o fez no dilúvio. E pior ainda, hoje o arco-íris de alguma forma foi anexado a uma ideologia que é completamente antinatura, anticriação. E isto leva-nos a perceber que muitas vezes Satanás, de forma malévola mesmo, apropria-se dos símbolos que Deus deixa para a humanidade, para que nos recordemos da sua bondade, da sua generosidade, da sua misericórdia, e os transmuta em coisas que são verdadeiramente aberrantes e contra o propósito original de Deus. Como é, por exemplo, hoje nós sabemos a que ideologia o arco-íris está associado, quando nós vemos por aí, diríamos assim, uma bandeira multicolorida. Porque, na realidade, o inimigo de Deus, ele faz questão justamente de pegar naquilo que o próprio Deus deixou para a humanidade como recordações da sua bondade e muda isto à sombra justamente daquilo que é a decadência do pecado. Obrigado, pastor, pelos comentários. Eu estou a ver que aqui nos chats também estão, de certa forma, de acordo com aquilo que o pastor disse relativamente ao arco-íris. Maria da Luz Ferreira diz: este símbolo nas nuvens deve confirmar a crença de todos e estabelecer a sua confiança em Deus, pois é um sinal da divina misericórdia e bondade para com o ser humano. O Filipe Valente diz que penso que continuará para sempre, para que não te esqueças, entre aspas. E novamente a Maria da Luz Ferreira diz: o próprio Deus olha para o arco das nuvens e se lembra, que temos novamente aquele tema, aquele conceito de Deus lembrar-se, misericórdia de Deus, ele se lembra do eterno concerto entre ele mesmo e o ser humano. No entanto, vocês vão me permitir, mas eu queria discordar. Eu quero discordar nesta questão de o arco-íris permanecer para sempre, não que vá afirmar que não vai permanecer para sempre, mas porque vai ser substituído exatamente por aquilo que o pastor referiu. O novo arco-íris que nós temos, não no Gênesis, mas no Apocalipse. Pelo menos em termos de significado. Deixem-me explicar porque é que eu digo isto. Quando João, no Apocalipse, vê o trono de Deus e tem os 4 seres viventes à volta, em redor, nós podemos ver em Apocalipse 4 isso. Os 4 seres viventes, tem os anjos que o adoram, tem os anciãos e tem o tal arco celeste que circunda o trono. Mas ele dá um detalhe relativamente a esse arco. É que esse arco não parece estar colorido. Ele diz aquele arco semelhante a esmeralda. Está em Apocalipse 4:4. O arco é semelhante a esmeralda.
Esmeralda, versículo 3, é verdade, Apocalipse 4, versículo 3, o arco-íris semelhante à esmeralda. A esmeralda tem uma cor característica, que é verde. Ou seja, o que dá a entender é que este arco-íris será na sua plenitude verde e não as cores colorido. A curiosidade surgiu-me de perceber qual é então o significado deste verde, o porquê do arco-íris ser verde ali naquele caso específico e não ser colorido, ou simplesmente um arco-íris e não se ter focado na questão de ser semelhante à esmeralda. Porquê desta descrição? De facto, as cores são algo que aqui e ali vão aparecendo na Bíblia. Aqui e ali as cores vão aparecendo na Bíblia com alguns significados, em alguns pontos específicos, nomeadamente no tabernáculo. No tabernáculo do deserto, em que o povo já o tinha construído nesta altura, em que Moisés o estava a instruir para entrar na terra prometida, este tabernáculo estava repleto de cores. Os anjos que estavam desenhados nas paredes do tabernáculo, as cores dos pilares, dos panos, a porta, a propiciatório, todo ele por dentro tinha cores e todas essas cores tinham significados. Mas nenhuma delas é o verde. As cores que ali estavam eram o escarlata, eram o branco, o azul e a púrpura, ou seja, o roxo. E essas cores vão ter significados. Há também quem associa significados aos 4 seres viventes que estão em redor do trono de Deus, mas nenhum deles é necessariamente o verde. Então pesquisei qual é que era o significado de verde. É porque para nós, hoje em dia, Ocidente, verde é esperança. A nossa bandeira portuguesa tem verde e o verde significa esperança. Mas não é assim na Bíblia. Na Bíblia, verde não quer dizer esperança. Há outras cores que, de acordo com a cultura, que têm significados diferentes. Por exemplo, o branco, para nós, quer dizer o quê? Paz, quer dizer vida, pureza, plenitude, pelo facto do branco ser a conjugação de todas as cores, também tem este significado de plenitude. Mas se formos para o Oriente, branco não quer dizer necessariamente paz. Branco é a cor do ouro, é a cor do brilho. Também quer dizer plenitude no Oriente, mas também simboliza morte. Ou seja, o branco tem significados diferentes de acordo com a cultura em que está inserido. Na mesma forma, na Bíblia, verde não quer dizer esperança e os versículos bíblicos nunca associam verde à esperança, mas associam sim a uma coisa. Em todos os versículos em que verde aparece, e foca-se muito, nomeadamente, em árvores, em arbustos, em natureza, mas todos eles estão associados à vida, à misericórdia, à plenitude. Ou seja, esta nova vida, este florescimento, o verde na Bíblia o que quer dizer é que dali vem nova vida. Dali vem florescimento, vem alimento, vem misericórdia. Então só à volta do trono de Deus estão 4 seres viventes que simbolizam, de certa forma, pelas cores, pelas suas faces, como no Apocalipse é descrito, as várias características de Jesus. Do trono de Deus é de onde vem a vida, é de onde vem o florescimento, é de onde vem a misericórdia. Por isso o verde, por isso aquele arco-íris passou a verde. Por isso que o arco-íris que agora está associado à destruição e à lembrança de que Deus não voltaria a destruir a terra, na nova terra, no céu, não está associado a isso. Está associado à vida, à misericórdia e ao doador do alimento, o alimento principal, o espiritual. Por isso nós vemos que este verde e este arco-íris, e por isso permitem-me discordar com a questão do arco-íris permanecer para sempre. Não quer dizer que não nos lembremos eternamente daquilo que Deus fez por nós, mas o arco-íris passará a ser um símbolo do doador da vida, do Criador da terra e dos céus e de todos os seres viventes. Mas, por menores à parte, não quero estar aqui a levantar nenhuma questão relativamente a isto, apenas passar este significado que penso que foi algo engraçado e extraordinário neste estudo desta semana, perceber que há um primeiro arco-íris e há um segundo, e cujos significados se alteram, mas se alteram do pior para o melhor. Daquilo que nos deve lembrar que não haverá uma nova destruição e da misericórdia de Deus para a nova vida, para aquela que será eterna, para aquele arco-íris que permanecerá para sempre, como lembrança, sim, de que dali vem a vida. Mas vamos prosseguir. O próprio arco-íris, e peço perdão por demorar tanto tempo na lição de domingo, foi aquela que mais me tocou, foca-se algumas passagens de Ellen White, em que Ellen White diz algo que é curioso relativamente à natureza, relativamente à ciência e à forma como a ciência estuda a natureza. A ciência tem esta forma característica e correta de estudar a natureza, que é de ver aquilo que se volta a repetir. O método científico é exatamente isso. É uma experiência que, perante as mesmas condições
efetuados os mesmos processos, são alcançados os mesmos resultados. Este é o método científico, algo que eu posso repetir, independentemente do local onde eu esteja, e vá obter a mesma solução. E sendo este o método científico, é normal que os cientistas olhem e digam: não pode ter havido um dilúvio, porque eu olho para as leis da natureza e nas leis da natureza tudo permanece igual. Então causa algum choque perceber que, ou admitir que houve um dilúvio que foi contra as leis da natureza, tal e qual como elas estão estabelecidas. E não deixa de ser interessante que era esse o mesmo sentir, era essa a mesma opinião dos pré-diluvianos. Eles olhavam para a natureza, seguramente com algumas leis relativamente diferentes, e viam isto sempre teve assim, é impossível que isto deixe de estar assim. Mas esta é a diferença entre assumir que há um Deus que criou a natureza e que há apenas uma natureza que existe por si só e que não se altera. Para aquele que crê que a natureza foi criada por alguém, neste caso Deus, tem automaticamente que admitir que este Deus também tem a capacidade de deixar que a natureza corra de acordo com as suas leis ou de alterá-las a qualquer momento. Deus tem poder para isso, Deus criou as leis da natureza, Deus estabeleceu-as finamente alinhadas de tal forma que elas permaneçam como são, mas também tem poder para fazer novamente de outra forma. Ou então Deus não seria Deus. É interessante que Ellen White diz que este argumento foi usado e é usado agora. Mas desse argumento deixem-me destacar duas coisas. É porque percebe-se, pelo facto dos pré-diluvianos dizerem isto acerca da natureza, que não era possível acontecer porque a natureza está tão bem feita que é impossível ela alterar-se. Deixem-me dizer que daí eu aprendo duas coisas. Em primeiro lugar, que a natureza de facto está mesmo bem feita. Tal era a admiração daqueles homens que rejeitavam Deus, mas era-lhes impossível olhar para a natureza e não ver ali algo tão superior a eles, tão bem feito, e que dá vontade apenas de um dia poder conhecer tal e qual como Deus a fez, tal e qual como a terra saiu, a natureza saiu das mãos de Deus. Portanto, seguramente é uma natureza perfeita e é uma natureza que causa admiração aos seres criados. E em segundo lugar aprendo outra coisa, é que o ser humano, e mostra-nos a Bíblia e o espírito de profecia que era muito superior em termos mentais, em termos físicos, àquilo que nós hoje somos, mas mesmo assim não era capaz de reconhecer esse Deus, não era capaz de reconhecer essa natureza. Então eu aprendo que quão maior é Deus do que o ser humano. Porque se os seres humanos eram tão maiores do que nós, e ainda assim foram incapazes de reconhecer a Deus, o Deus da natureza, quer isso dizer que Deus é então ainda muito maior do que esses seres humanos. Então os argumentos deles, e os argumentos dos cientistas hoje em dia, são válidos naquilo que é a ciência, são válidos naquilo que é o método científico, mas deixam de ser válidos quando se querem opor ao Deus da ciência e ao Deus da natureza. E este dá-me bastante conforto pensar nesta questão, de que por mais que nós vejamos a comunidade científica a afirmar vez após vez que Deus não existe, que a natureza não pode ter permitido um dilúvio, nem poderá permitir este tipo de alterações, bom, Deus é superior a isso. Deus é superior à comunidade científica, ao método científico, e pela fé nós queremos que não é o método científico que está errado, mas nós temos que colocar na equação Deus, o Criador da ciência, e aquele que permitiu ao facto de haver experiências científicas. Por isso é que este Deus é muito superior a toda a natureza. Mas vamos avançar. Vamos passar do geral, nós aqui estamos a falar a algo, a um sinal que foi dado a toda a humanidade e a todos os seres viventes, um sinal que foi estabelecido entre Deus e os seres vivos, e vamos passar para o particular. Deus tem um sinal a dar também àquele povo, também ao povo de Israel. Qual foi esse sinal, ou qual foram esses sinais que Deus deixou para que aquele povo não se esquecesse de quem era, de onde veio e para onde vai? Quais foram os sinais que Deus fez? Quais foram os atos, as misericórdias da parte de Deus que permitiu àquele povo nunca se esquecer, ou pelo menos deu a oportunidade àquele povo nunca se esquecer de onde tinha vindo? É porque Deus escolheu retirar o povo não simplesmente chamando-os. Olha, venham, vamos ali habitar noutra terra, entretanto aquilo está vazio, podem chegar lá, montam as vossas tendas. Não foi nada disto. Aquele povo Deus para retirar aquele povo de Israel operou fortes milagres. Operou 10 pragas, e não só, houve outras coisas que aconteceram ali que normalmente não são mencionadas, mas que aconteceram ali, que foi da parte de Deus, foi a mão de Deus que conseguiu operar aqueles milagres. Eu recordo-me, por exemplo, quando Moisés e Arão foram pela primeira vez falar a Faraó.
e a sua vara transformou-se em serpente e devorou a serpente dos magos do faraó. Podemos ver que naquela altura, naquele momento em que Deus estava a libertar este povo e que os ia escolher para uma missão extraordinária, Deus fez uma série de milagres, uma série de atuações da parte de Deus que permitiu àquele povo reconhecer que ali estava a mão de Deus. Era Deus que estava a operar aquele milagre de os retirar do Egito e não simplesmente a sua força. Mas Moisés, no capítulo 4, penso que a lição focou-se principalmente foi no capítulo 4 de Deuteronômio. Moisés, no capítulo 4, ele faz uma série de perguntas ao povo de Israel. Vê-se que já se passaram estes 40 anos. De certa forma, já são os filhos, não são os pais que viram todas aquelas coisas. São os filhos que vão entrar na terra prometida. E Moisés tem que recordar, não se esqueçam do que aconteceu isto. Lembram-se quando saíram do terra do Egito? Lembram-se do que Deus fez por vocês? Lembram-se de que não houve nenhuma outra nação a quem Deus escolhesse e fizesse desta forma estes milagres para o retirar de um outro povo e colocar numa terra só sua? Lembram-se que só vocês é que tiveram acesso a isso? Só vocês, povo de Israel? E depois de todas estas perguntas, termina no versículo 40, Moisés dizendo assim: guarda então os seus estatutos, os estatutos de Deus, os estatutos que Deus tinha dado no Monte Horebe, e os seus mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Ou seja, Deus tinha chamado este povo, tinha operado estes milagres, aquele povo estava à porta de Canaã, e aquele povo tinha esta responsabilidade de guardar os mandamentos de Deus e de guardar as ordenanças que foram dadas da parte de Deus para que pudessem entrar naquela terra de uma forma pacífica e pudessem estar de forma espiritualmente sustentável, para que a sua ligação com Deus não se perdesse, eles não se esquecessem de onde tinham vindo, como tinham vindo, e não caíssem uma vez mais no esquecimento. Mas eu agora tenho que fazer um paralelo com os dias de hoje, porque nos dias de hoje queremos nós que Deus também escolheu um povo, também o retirou do meio de outros povos, neste caso não falamos Egito, falamos em Babilónia, e também pediu a esse povo algo em específico. E a lição de segunda-feira acabou precisamente com um versículo que é chave para este povo, para o povo adventista. Apocalipse 14, 12 e por aí em diante, são dadas 3 mensagens que são chave para o povo de hoje que também se encontra às portas de Canaã. Ou seja, nós estamos basicamente na mesma situação, fomos retirados de forma milagrosa, e como de forma milagrosa se não houve 10 pragas? Bom, quem lê o Espírito de Profecia consegue acompanhar bastante as formas milagrosas, os atos de Deus, a forma como Deus se revelou e tudo aquilo que foi escrito e foi deixado para o nosso ensinamento e para o nosso conhecimento de Deus. Encontramos às portas de Canaã, sim, e temos esta responsabilidade também de guardarmos os mandamentos de Deus e de adorarmos aquele que criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Não posso deixar de ir estes versículos. Apocalipse 14 é chave para o povo adventista que se encontra como aquele povo às portas de Canaã. Vamos a Apocalipse 14 e vamos ler o versículo 12, que aqui foi mencionado na lição, que diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os escolhidos, aqueles que foram postos de parte para serem este povo de Deus, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Do versículo 6 ao versículo 13 são então estas 3 mensagens angélicas que são dadas a este povo. E o versículo 12 diz exatamente o mesmo que Moisés estava a dizer àquele povo. Diz o seguinte: guardem os mandamentos de Deus, e sejam perseverantes neles. Isso é que vai garantir que há uma ligação entre vocês e Deus. Essa será, sim, o sinal e a marca que distinguirá aqueles que adoram a Deus daqueles que permanecem no Egito. Neste caso, Babilónia, no novo termo que foi aplicado no Apocalipse. Então nós vemos que esta lição não é só para o povo de Israel. Foi para toda a humanidade, com o arco-íris, foi para um povo em específico que foi retirado com uma missão especial, o povo de Israel, e é para nós hoje adventistas, retirados, santos, escolhidos, para uma missão específica, a missão de guardar os mandamentos de Deus e proclamar aquele que criou a terra, os céus e tudo o que neles há. Mas Deus pede o seguinte: guarda-te e não te esqueças. Esta palavra guardar já não implica somente alguém sentado a tentar relembrar, vez após vez, aquilo que não se pode esquecer. A palavra guarda-te já traz aqui alguma ação. Já tem que haver alguma atividade da parte da pessoa
de não se esquecer. Alguma coisa que crie na pessoa esta rotina, esta capacidade de guardar na sua memória. Deixem-me passar rapidamente aqui por este dia de terça-feira, tem coisas importantes, mas há 2 pontos que eu gostava de destacar rapidamente. Em primeiro lugar, em Deuteronômio 4, 23, vê-se que há ali uma certa, um foco especial num pormenor que aquele povo tinha tendência a fazer. Em Deuteronômio 4, 23, Deus pede àquele povo para se guardar de construir imagens de escultura. Porquê é que eu digo que Deus foca-se especialmente neste ponto? É porque se haviam 10 mandamentos a guardar, porquê é que Deus não se foca nos outros também? Guarda-te de não matares, guarda-te de não roubar, guarda-te de não falares mal do teu irmão. Porquê é que Deus se foca especificamente neste ponto de imagem de escultura? E vemos que é recorrente ao longo de todo o Velho Testamento. A razão é que as imagens de escultura, ao fabricarem imagens de escultura e ao ajoelharem-se perante elas e adorarem, elas vão tapar, vão estancar aquilo que há no ser humano que o faz buscar a Deus. É porque todos os outros mandamentos são válidos, são parte de um só conjunto de 10 mandamentos, mas este mandamento é particularmente importante porque estanca todos os outros. Quando eu me afasto de Deus, eu estanco qualquer outra necessidade de cumprir os outros mandamentos. E então este vazio que há dentro do ser humano de procurar algo superior, quando eu escolho fazer uma imagem de escultura ou adorar, hoje em dia não diria imagem de escultura, mas quando eu tenho alguns super-heróis, quando eu tenho algumas personagens que ocupam este lugar de capacidades superiores de me salvar, de vir-me buscar, de me resgatar, quando eu começo a ocupar esta necessidade interior que cada um de nós tem com imagens que são feitas e que não são o próprio Deus, eu acabo por estancar a necessidade que eu tenho de Deus. Por isso esta particular atenção e foco de Deus nas imagens de escultura. Cuidado com isto, porque isto vai ser o primeiro passo para que tudo o resto descambe. Não vais ser capaz de fazer tudo o resto se não guardares Deus em primeiro lugar. Se não o tiveres como o único Deus e se o quiseres substituir por uma outra coisa. Daí esta particular atenção de Deus para com o povo. Mas mais à frente, no mesmo dia, terça-feira, a lição fala-nos em algo extraordinário. É porque Deus, tal e qual como vimos há pouco, Deus conhece o ser humano. A repetição é algo que faz o ser humano lembrar-se das coisas, não se esquecer. Mas há um outro ponto específico que ajuda bastante o ser humano. É que sabem que a melhor forma de ser aluno é ser-se professor. A melhor forma de não se esquecer das coisas é ter que ensiná-las. E Deus, sabendo isso, já na altura de Deuteronômio, não no século XXI, já naquela altura, Deus deu uma responsabilidade aos pais de ensinarem aqueles mandamentos e aqueles estatutos aos filhos. É porque se Deus fizesse aquela forma que nós todos achávamos fácil, que era escrever os mandamentos no céu, nós simplesmente teríamos de olhar e todos sabíamos, não era preciso o pai passar ao filho, e depois até podia haver algum esquecimento, e depois se calhar era preciso um sacerdote para esclarecer, e depois, para nós, seres humanos, era muito mais fácil que Deus viesse ter com cada um de nós, olha, é isto, pronto. E assim não era escusado ser preciso alguém, mas Deus escolheu esta forma, ser sempre preciso alguém, para que passasse de geração em geração o conhecimento. Isto tinha esta particular atenção, que não se esquecessem, sendo professores. Porque a melhor forma de ser aluno, como eu disse, é ser-se professor. Sónia, por favor. Que é um exercício da memória. E esta característica da memória é uma característica do ser humano, não é? Nenhum outro ser vivente tem esta característica da memória, de se lembrar. Portanto, aqui, todos estes dias que falam do lembrar, do recordar, do guardar, é que através da memória nós exercitamos a fé. É através da memória que nós transmitimos os valores, os princípios que vivemos com Cristo. É através da memória que nós transmitimos realmente a fidelidade e a obediência. E outro aspecto que eu achei muito importante é que a memória de Deus é o agir de Deus. Porque cada vez que aparece que Deus tinha que se lembrar, Deus certamente não se vai esquecer, mas é a ação de Deus. Logo a seguir vemos uma ação de Deus. E aquilo que se calhar temos que todos nós pensar é que não vamos exercitar a nossa memória só de conceitos, mas de ações. E quando nós transmitimos estes valores aos filhos, tal como referias,
de porque é que Deus vai dizer que os pais deviam transmitir isto aos filhos e depois os filhos, geração seguinte, é quando exercitamos isto, os valores vão sendo transmitidos. E reparem que até a identidade de uma família se transmite com experiências passadas, quando nós contamos aos nossos filhos coisas que aconteceram no passado, eles vão se identificar. Então, se transmitimos experiências cristãs, experiências de vivência com Deus, nós vamos aumentar a nossa fé e vamos realmente passar estes valores à geração seguinte. Por isso Deus escolheu o fator humano para o fazer e não necessariamente Deus transmitir de geração em geração. Foi particularmente interessante ver isto, que Deus usou também este método, passar de geração em geração os valores, como dizias, os mandamentos, as ordenanças. Mas vocês vão me permitir passar neste momento à prática. Porque à prática não eu, cada um de nós terá de passar à prática e não fazer com que isto seja apenas as 3 horas de sábado. Na nossa vida, nós podemos passar à prática nesta questão de ser professores. No Conselho de Igreja, na última segunda-feira, nós tivemos excelentes notícias que eu gostava de partilhar. Não vou dizer nomes, obviamente, mas uma vez mais tivemos notícias que haverão em breve batismos na igreja. Em breve haverão pessoas que vão entregar a sua vida a Deus, que decidiram seguir estes estatutos, estas ordenanças da parte de Deus e decidiram tornar-se também parte do povo de Deus. Isto é quase como a nossa equipa marcar um golo. A gente, quando tem estas notícias, parece que festejamos, porque o milagre da conversão de um membro é algo extraordinário e é algo para o qual todos nós olhamos, desejamos e, ao fim e ao cabo, trabalhamos. Mas, como eu dizia, passar à prática não é só o batismo. Nós vamos também ter a iniciar em breve, e vocês vão poder ver isso daqui a pouco, no vídeo dos anúncios, em breve vão iniciar-se aqui na igreja, à sexta-feira, às 8 da noite, já na próxima sexta-feira, não é de propósito, não foi combinado, mas foi no dia 10, nesta sexta-feira ou na outra? Na outra sexta-feira, na outra sexta-feira, dia 17 de dezembro, penso, a partir das 8 horas, uma série de estudos bíblicos, penso que estudos bíblicos, que se chama Razões para Acreditar. Esta série de estudos bíblicos não vai ser feita apenas para aqueles que desejam batizar-se. Vai ser feita também para recém-batizados e também para aqueles que querem preparar-se para dar estudos bíblicos. Eu penso que já todos percebemos que mais cedo ou mais tarde esta questão de pequenos grupos tem que fazer sentido nas nossas cabeças. Esta questão de pequenos grupos tem que começar a ser mais oleada e tem que começar a ser mais praticada, porque vai ser uma forma muito mais eficaz de chegar às pessoas do que simplesmente uma câmara ou estarmos aqui todos sentados ao sábado de manhã. E estes estudos bíblicos é um daqueles passos que a Igreja dá para que fortaleça aqueles que queiram iniciar-se em estudos bíblicos. As inscrições estão abertas, estejam atentos ao vídeo que vai passar em rodapé ou nas informações do vídeo como fazer a inscrição e como passar de sábado de manhã para a prática na nossa vida durante a semana. Fiquem atentos que daqui a pouco já vão ver as informações acerca destes estudos bíblicos que vão se iniciar aqui na nossa igreja pelo pastor Jorge Machado, já foi pastor da nossa igreja. Mas vamos avançar, o nosso tempo já praticamente terminou e não posso terminar sem falar do comido e do cheio. Ainda temos um comentário do pastor. Pastor, faz favor. Só em relação à questão deste aspecto mencionado na parte de terça-feira, da tradição que deveria ser transmitida de geração em geração. A palavra escrita hoje, para nós, no nosso contexto cultural, tem muita importância. Mas nós não podemos esquecer que, antes que a criança aprenda a escrever, ela aprende a ouvir. E quando o pai ou a mãe lhe estão a transmitir estas histórias, estas narrativas, que vão ser importantíssimas não só para a sua formação de identidade pessoal, o seu sentimento de grupo, o seu sentimento de pertença, é através justamente da narrativa que é feita no contexto de um culto doméstico, numa conversa que o pai e a criança estão a ter, ou que a mãe e a criança estão a ter, que vão ser transmitidas, portanto, todas estas virtudes e estas ideias. Além daquilo que já foi dito, de facto que para os pais também é importante este processo de transmissão, porque é no recordar, como dizia Ellen White, que a menos que nos esqueçamos da forma como temos sido guiados no passado, é que poderemos ter dúvidas em relação ao cuidado de Deus. Contudo, há aqui ainda uma ideia importantíssima e que nós muitas vezes temos perdido esta bênção nas nossas famílias, na nossa vivência religiosa, que é a prática diária tanto do culto vespertino, do culto matutino, quanto do culto vespertino. E aqui, de alguma forma, quando Deus
recordava ao povo de Israel que eles deveriam transmitir estas informações, estas narrativas, ao levantar, ao deitar, ao caminhar, por aí adiante. Portanto, isto, a importância da palavra falada. E nós não podemos ainda deixar de observar com atenção o forte senso de identidade cultural e religiosa que o povo judeu tem. Em grande medida, graças justamente a terem seguido durante muitas gerações este conselho dado por Deus, que é apresentado no capítulo 6, mais propriamente de Deuteronômio. Mantiveram essa tradição até aos dias de hoje, essa forte tradição de passar de geração em geração os conhecimentos. Eu estava a ver aqui os comentários rapidamente. Não vou lê-los todos, porque alguns infelizmente já ficaram no tema anterior, para não voltar atrás, mas agradeço os vossos comentários. O último comentário que temos neste momento é da Maria de Luz Ferreira, que diz: para aquele que deseja o conhecimento das coisas divinas, Deus abrirá maravilhas ocultas que estão para além da compreensão dos que não são iluminados pelo Espírito de Deus. Bom, o que isto aqui está a querer dizer é que, ao fim e ao cabo, Deus revela àqueles que o buscam coisas ocultas que os acabam por ensinar e mostrar mais acerca do seu próprio caráter, o caráter de Deus. Vamos terminar com esta última, com quarta-feira, não vamos ter tempo para ir a quinta-feira, mas quarta-feira fala de um tema importante: comido e cheio, o perigo de estar cheio, ao fim e ao cabo. Porque aquele povo iria sim entrar naquela terra, iria sim, finalmente, ter um lugar abastado para viver, e não lhes iria faltar alimento, não lhes iria faltar riqueza, não lhes iria faltar motivos suficientes para se alegrarem, para festejarem, mas com isso vem um perigo associado. É o perigo associado de se esquecerem como é que aquelas coisas chegaram até eles. Isso aconteceu naquela altura, pode acontecer nos dias de hoje, pode acontecer de forma coletiva, como povo, como aconteceu, pode acontecer de forma individual, quando uma pessoa só, na posse de muitas riquezas, de muitas capacidades, acaba por se esquecer de quem é que as concedeu e acaba por achar que elas são suas e que, se não fosse ele, não era capaz não teria sido capaz de haver isto ou aquilo, e acabamos por nos esquecer de quem é o doador dessas capacidades, dessas riquezas. Mas ao ler esta lição, e o cuidado de Deus que Deus teve em pedir ao povo para não deixar que essas coisas o levassem a esquecer-se de Deus, fez-me lembrar uma reação química que eventualmente todos estudámos no 11º ano de escolaridade. Esta reação química acontece com um elemento que todos temos em casa, seguramente. É uma reação química que acontece com o peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio não é nada mais, nada menos do que água oxigenada. E todos temos em casa, penso eu. Todos temos água oxigenada em casa, não vai ser necessário em alguma ferida ou alguma coisa. Aqui em baixo, vocês estão a ver a aparecer a reação que acontece de forma natural com a água oxigenada. A água oxigenada, se não estiver tapada, ela, à temperatura ambiente e em contacto com o ar, por si só, ela vai se decompondo. A molécula do hidrogênio, da água oxigenada, é dois átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. E ao deixarmos esta solução, este líquido solto em contacto com o ar, ele vai se decompondo em água, H2O, que todos conhecemos, e oxigênio. Ou seja, o oxigênio vai saindo da água oxigenada e ela passa a ser água e oxigênio. E isto acontece de forma natural. Porquê é que eu me lembrei desta reação em particular quando estudámos esta lição? Porque a questão das riquezas funciona na nossa vida espiritual como um catalisador. O que é um catalisador? Um catalisador é algo que, quando eu associo a uma reação química, ele vai acelerar a reação química, mas não se consome. A sua simples presença faz com que a reação química seja rápida, mas o próprio catalisador não se consome. E é um pouco como as riquezas. Como vocês podem ver aqui em baixo, vai aparecer, neste caso específico desta reação química, se nós juntarmos o iodo, ou seja, tivermos água oxigenada, mas colocarmos o iodo, no final o que é que vai acontecer? A água oxigenada vai à mesma transformar-se em água e oxigênio. E o iodo permaneceu inalterado, inerte, sem que lhe tivesse acontecido alguma coisa e sem que alguma coisa lhe vá acontecer dali para a frente. E isso é exatamente o que as riquezas fazem na nossa vida. Nós temos não algo que é a reação em si, não é as riquezas que nos vão afastar de Deus, mas na presença de muito delas, vão eventualmente acelerar este processo natural que nós temos de nos afastar de Deus. Não é preciso riquezas para nos afastarmos de Deus. Basta não estudarmos a escola sabatina um dia, 2 dias, não fazemos oração naquele dia, esquecemos de estar com Deus no outro dia. Claro que ao final de algum tempo a reação já se deu. Já somos nós sem o nosso oxigênio, sem Deus. Éramos com Deus, passámos a ser
Nós e Deus em separado. Se nós juntarmos as riquezas, neste caso o iodo, a esta solução, vai acontecer exatamente a mesma coisa, mas de uma forma muito mais acelerada. Por isso é que é perigoso. E por isso é que Deus disse, tenham atenção às riquezas e à abastança que vocês vão ter. Porque vai haver a tendência de vocês mais rapidamente esquecerem de mim. Por isso Deus não deixa de cumprir as suas promessas, ao dar as riquezas, a abastança, ao fim e ao cabo aquilo que nós também vamos ter no céu. Embora no céu não se dê esta reação. Nós no céu vamos ter esta tendência para nos lembrarmos e não nos esquecermos. Mas enquanto estivessem aqui na terra, ao povo foi pedido isto. Tenham atenção com o catalisador que vai estar nas vossas vidas. Tenham atenção que as riquezas vão acelerar esse processo. E guardem-se de que isso não aconteça. Termino apenas dizendo uma coisa, e focando rapidamente a lição de quinta. O que é que Deus lhes disse para que eles nunca se esquecessem de onde tinham vindo e que as riquezas não eram propriamente deles? É que Deus pediu, nunca se esqueçam que vocês foram escravos. Um escravo é alguém que não tem nada, que é obrigado a fazer aquilo que o seu senhor lhe pede. Nunca se esqueçam que vocês eram escravos. Portanto, tudo aquilo que vocês têm não vos é por direito, é simplesmente porque Deus vos deu, porque Deus cumpriu a sua promessa. Então termino com uma frase extraordinária que todos eventualmente reconhecemos, eu diria das meditações diárias de 2012, se não me engano, que diziam, para que não nos esqueçamos. Lembram-se que passaram pelos vários pioneiros da Igreja Adventista e que focam uma frase muito famosa de Ellen White, que dizia, nada temos a temer ao futuro, a não ser que nos esqueçamos de que Deus fez por nós no passado. Termino com esta frase e dizendo aqui, bom, não posso terminar com esta frase, tenho que cumprir a minha promessa inicial, que eu penso que nós ultrapassamos os 15 comentários. E a nossa irmã Maria da Luz Ferreira diz que a riqueza acumulada não é somente inútil, mas é uma maldição. Nesta vida é uma armadilha para a pessoa por desviar as afeições do tesouro celestial. Está em Parábolas de Jesus, na página 351. Ou seja, a riqueza por si só não é uma coisa negativa, mas pode tornar-se nesta maldição, como a irmã Maria da Luz Ferreira nos disse. Deixem-me então cumprir a minha promessa. Eu disse que se tivéssemos mais de 15 comentários, eu diria porque é que a nossa vida espiritual, a nossa relação com Deus deve ser semelhante a uma tampa de esgoto, certo? Imagino que tenham pensado que é porque a tampa de esgoto sustém muito peso quando um carro passa por cima, ou porque é aquilo que garante que o mau cheiro não sai do chão, mas não é nada disso. A tampa de esgoto tem uma característica, eu podia ter dito também as tampas das panelas que temos em casa. A razão é a mesma. Todas elas são circulares, certo? Nunca viram uma tampa de esgoto triangular ou quadrangular, nenhuma panela com esse formato. E há uma razão específica para ser assim. Não é porque o fabricante lhe dê mais jeito de fazer. É porque o formato circular é a única forma geométrica que garante que quando eu deixo cair aquilo, a tampa, ela não cai pelo formato, pelo negativo, pelo buraco. Ou seja, se eu tiver um buraco circular, o objeto circular que é a tampa não cai para o seu interior. E qualquer outra forma geométrica cairia. Um triângulo rodado cairia. Um quadrado cairia. Ou seja, só o círculo é que garante que, caso algo de errado aconteça, ele não vai por água abaixo, literalmente. Por isso é que a nossa vida espiritual deve se assemelhar a esta característica, o mais redonda possível, para que, nos momentos maus, quando acontecia as nuvens aparecerem e a chuva aproximar-se, nós tenhamos sempre esta salvaguarda de nos lembrarmos que em Deus nós temos a nossa salvaguarda. Portanto, quanto mais circular, diríamos assim, for a nossa vida espiritual, mais protegidos estamos contra esquecermos quem Deus é, dos seus mandamentos e dos cumprirmos. Por isso, é que eu dizia há pouco, não temos nada a temer relativamente ao futuro, a não ser que nos esqueçamos daquilo que Deus fez por nós no passado. Que Deus vos abençoe e que abençoe a cada um de nós e que possa estar ao nosso lado em cada momento a não nos esquecermos e a lembrarmos sempre.